Bom dia a todos. Chegamos à nossa sexta aula, aula 06, cujo tema são as classes que funcionam como conectores da língua. E nós indicaremos agora a bibliografia a ser consultada. Não é nada muito longo, né? Não há muita coisa a indicar na nossa bibliografia oficial, na bibliografia que a gente indicou, né, como obrigatória, como essencial ao acompanhamento do curso. Mesmo porque os livros que tratam de morfossintaxe ou sintaxe do português não costumam dedicar muito espaço aos conectores da língua. Não é que eles não sejam importantes, não. É porque existe uma área de estudos linguísticos que se especializou, por assim dizer, né, no tratamento dessas questões, que é a linguística textual, de onde vêm as noções que todos conhecemos como coesão textual, coerência textual, teorias gerais do texto, né? Então, a linguística textual é o ramo dos estudos linguísticos, é o ramo dos estudos da linguagem que melhor trabalha com os conectores da língua, né? Os fenômenos de coesão textual. Mas, em relação à nossa bibliografia, vocês podem consultar no Iniciação à Sintaxe do Português, o José Carlos de Azeredo, né? Página 48, os processos sintáticos, as ligações sintáticas. É curtinho, tá? Vai até a página 51, perdão, até a página 51. Então, da página 48 à página 51. No mesmo livro do Zé Carlos, eu sugiro que vocês consultem também o capítulo 6, intitulado A Coordenação. Tá bom? Interessante examinar o que o autor fala sobre isso. Ele chama de coordenação sindética, coordenação correlativa, ou seja, bem diferente do que eu abordo no meu livro, né? E é a coordenação assindética. No livro do Matoso Câmara eu não vou indicar nenhum capítulo específico, nenhum trecho específico, já que ele não trata de maneira topicalizada ou mais dedicada a essa matéria da qual nós tratamos hoje, né? Então, no Matoso Câmara eu não vou indicar nada para consulta. E no meu livro eu vou indicar a classe dos conectores, o capítulo 6 do meu livro, que também é bem curtinho, né? Uma página, 2 páginas e meia mais ou menos, né? Tá bom? Da página 79 até 81. Tá? Então, dito isso, nós vamos dizer a vocês, nós podemos dizer a vocês, que existem 3 conectores canônicos em língua portuguesa, que são a preposição, a conjunção e o pronome. Não é? A preposição atua normalmente nos limites da sentença, né, da oração, né, fazendo a conexão entre adjuntos e núcleos, né, e também entre verbos e complementos, entre nomes e complementos. Isso a gente vai ver com exemplos daqui a pouco. Né. É por isso que se diz que a preposição
é um conector subordinativo por excelência, já que subordina o adjunto ao núcleo e subordina o complemento ao nome ou ao verbo. Ao nome no caso do complemento nominal e ao verbo no caso dos objetos, seja objeto direto, objeto indireto, ou mesmo um complemento relativo. E também associa o adjunto verbal derivado, né, ou seja, o sintagma preposicionado, ao núcleo. Não é? Então, por isso que se diz também que a preposição é um transpositor da língua, né, quando ela forma certas locuções indicativas de posse, né, locuções genitivas, isto é, locuções que indicam posse em relação ao núcleo, né, e associam também um adjunto perifrástico, né, um adjunto que tem a feição circunstancial, adverbial ou adjetiva. Por isso vocês falam em locução adjetiva, em locução adverbial, quando se constroem, por intermédio da preposição, essas perífrases que funcionam basicamente como adjuntos ou como complemento mesmo, no caso de certos predicativos do sujeito, né? Compreenderam? Então, em síntese, este é o papel da preposição. É claro que eu estou sendo aqui bem amplo, né? Eu sempre digo que eu não estou fazendo neste curso um tratamento estrito do elemento gramatical, né? Do componente gramatical. Eu estou trabalhando com uma abordagem mais ampla, mais lata, né? Então, em síntese, é isso. A conjunção trabalha nos limites do período, né, associando orações, tanto no período composto por coordenação, quanto no período composto por subordinação. Né, de modo que ela pode, por exemplo, associar uma oração subordinada a uma oração principal, fazer a conexão, né? E pode também associar uma oração coordenada sindética, e ela se chama sindética justamente em virtude da presença da conjunção, né, a uma oração chamada assindética, e se chama assim em virtude da ausência da conjunção. Isso a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos, né? Além disso, a conjunção também associa elementos de mesmo valor sintático no interior da sentença. Ou seja, se a preposição, vamos colocar assim, se a preposição conecta adjuntos e complementos aos seus núcleos, sempre num processo subordinativo, a conjunção associa orações, trabalhando tanto nos limites subordinativos quanto nos limites coordenativos. De modo que a conjunção também pode trabalhar no processo de transposição. Né? A transposição, no caso, quando nós transformamos uma oração em sintagma nominal. Né? Por exemplo, quando você diz Alfredo quer que as pessoas se organizem, a oração que as pessoas se organizem foi transformada no objeto direto do verbo querer que aparece na oração chamada principal. Então, se você transforma uma oração em objeto direto, que é uma categoria gramatical, uma função sintática normalmente exercida por sintagmas nominais, então ocorreu aí o fenômeno da transposição. Não é? Então, em síntese, é isso que a gente pode dizer sobre a conjunção. E sobre o pronome, nós já estudamos na aula passada,
O pronome é núcleo, o pronome é adjunto, mas o pronome também é conector. Mais especificamente, quando associa orações subordinadas adjetivas à oração chamada principal. Mais especificamente, na delimitação ou particularização de um sintagma nominal presente na oração principal. Como, por exemplo, o homem que pensa é uma dádiva, que é um verso do qual eu gosto muito, de um poema chamado Comunhão, do Péricles Eugênio da Silva Ramos. Então, esse que pensa, né, com o pronome relativo que, né, é uma particularização, uma delimitação sobre ou acerca do sintagma nominal o homem. Funcionaria deste modo sintaticamente. O homem é uma dádiva, seria a oração subordinante ou principal, e que pensa a oração subordinada adjetiva restritiva, particularizando o sintagma nominal o homem.